horas e 12 minutos, contando com a presença de todos os vereadores e da vereadora, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 31 de março de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da nossa comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento, senhores vereadores, senhora vereadora, aos assessores da casa que nos acompanham nos trabalhos no dia de hoje, ao senhor Robelino Tati, que preciso mencionar, o nosso grande parceiro que está sempre presente nas nossas sessões, participando desses trabalhos, nosso doutor jurídico Marco Iser, e uma saudação especial a toda a diretoria da FUBRA, hoje presente, que vai receber uma singela homenagem desta casa, pelos seus 70 anos, em nome do presidente Marcílio Drecher, demais diretores aqui presentes, seu Geraldo Bach, o seu Benício Werner, seu Romeu Schneider, seu Fabrício, também Heitor Petri, presidente do Sicredi, o seu Farias também, presente aqui, nosso vice-prefeito Ângelo Hoff, representando o nosso executivo, demais pessoas que nos assistem presencialmente também pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 24 de março de 2025. Solicito, neste momento, ao secretário, vereador Luiz, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora Maria de Fátima, assim como as pessoas que se fazem presente aqui hoje, na noite de hoje, nesse plenário, assim como também a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Gabinete do Prefeito, Veracruz, 31 de março de 2025. Ofício 086-2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei 074/2025, que fixa limite de dispensa para a programação de Jogos Escolares 2025, a 5ª Corrida Escolares e da outras providências. Projeto de Lei 075, que fixa limite de dispêndio com a promoção do Seminário Regional da Primeira Infância Melhor, Programa Criança Feliz e da outras providências. Projeto de Lei 076/2025, que fixa limite de dispêndio com a promoção da formatura RS, qualificação e da outras providências. Projeto de Lei 077/2025, que autoriza a abertura de créditos suplementares especiais no montante de 540 mil e da outras providências. Projeto de Lei 078/2025, que autoriza o município de Veracruz a conceder apoio financeiro no valor de R$ 3.000 para a realização do evento anual da comemoração da colonização alemã na localidade de Ferraz e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 005/2025, que concede a isenção do Imposto sobre a Transmissão de Itens Vivos e Bens Imóveis, ITBI, para imóveis integrados no programa Minha Casa Minha Vida e Reconstrução do Governo Federal. Sendo que se apresenta no momento, e certo do sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, renovamos nossas considerações e apreço cordialmente Gilson Adriano Beck, prefeito municipal. Temos um pedido de providência que deve entrar nessa casa. Pedido de providência 020/2025, de autoria do vereador Valdir Lúcio, propondo que, após ouvir o doutor plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo envie ofício ao senhor excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com a secretaria responsável, identifique as ruas loteamento reserva dos Beck. Também temos um ofício direcionado para essa casa. Veracruz, 17 de março de 2025. Ofício 69/2025. Assunto: contrato de repasse número 971.847, 2024. Ministério das Cidades. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo seguindo a orientação da gerência executiva do governo de Santa Maria Caixa, apresentamos a declaração relacionada ao contrato supercitado. Através da declaração anexa, o município de Veracruz declara que possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam pleno funcionamento do recapeamento do trecho da rua Roberto Grins, incluindo a operação e manutenção. Limitando ao exposto, sendo informado acima a expressão da verdade, envio-lhe cordiais saudações, atenciosamente, prefeito municipal Gilson Adriano Beck. Seria essas correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela leitura das correspondências e passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei Executivo número 074
075, 076, 077 e 078 e projeto de lei complementar número 005 de 2025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Christian Wagner que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, também que nos assiste pelas redes sociais. A relatoria do projeto de lei número 074 e 075, a cargo do vereador Paulo de Oliveira. O projeto de lei 076 e 077 é a relatoria do vereador Martin Niland. E o projeto de lei 078 e o projeto de lei complementar 005 de 2025, sob minha relatoria. Obrigado. Agradeço ao vereador Christian, presidente da comissão. E os projetos de lei executivo número 074, 075, 076, 077 e 078 de 2025 e projeto de lei complementar número 005 de 2025 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Gelson de Moura que comunique os relatores para os projetos. Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a todos saudados nesta noite e a comunidade que está nos acompanhando via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, o projeto de lei 074 e 075 de 2025 fica sobre a minha relatoria. Projeto de lei 076, 077 fica sobre a relatoria da vereadora Maria. Projeto de lei 078 fica para o vereador Gilson e o projeto de lei complementar 005/2025 fica para o vereador Gilson. Obrigado. Agradeço ao vereador Gelson, presidente da outra comissão. E passaremos então, pessoal, neste momento, à votação dos projetos de lei para a pauta desta sessão. Primeiro projeto de lei 061 de 2025, que institui a Política Municipal de Prevenção e Combate à Corrupção. Estabelece responsabilidade para pessoas jurídicas e agentes públicos e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de, se possível, deixar esse projeto ainda na casa, tendo em vista que nós conversamos com o vereador Luiz e demais alguns vereadores, e foi apresentada uma proposta de nós ouvirmos o jurídico do município, para nós tirar mais clareza dentro desse projeto, tendo em vista que também fizemos uma consultoria, e o projeto em si a gente entende e tem a compreensão dos outros municípios também, que ele não necessita de um projeto e pode ser realizado todo ele na sua totalidade pelo decreto. Então, eu gostaria muito que esse projeto ainda se mantesse na casa e que nós pudéssemos ainda tirar mais informações, se possível. Neste momento, vereador, até agradeço a contribuição. Realmente esse projeto ele já tramitou em outro momento, né? Já tivemos um pedido de vista, né? Temos também essa ciência, porém entendemos que pode também sim ser aplicado como lei, embora temos informações que deve ser por decreto, né? Mas sabemos que essa lei pode também não influenciar e poderemos votar indiferente. E nesse caso, como ele já tramitou pela casa, já teve o pedido de vistas, seria incoerente de nós segurar o projeto ainda, né? Então, gostaria de, nesse momento, manter o projeto na casa, colocar a votação para que a gente possa dar andamento nesse sentido. Vale ressaltar que tem questões do Ministério Público, né, que foram solicitadas ao Executivo. O Executivo ainda aguarda parecer do MP, né, mas podemos sim votar esta lei e gostaria de manter os trabalhos, né, na forma como a gente sempre vem. Como já teve o pedido de vista, a gente já está com esse projeto há 3 semanas na casa, né, entendemos que ele tem que ir à votação nesse sentido. Uma questão de ordem, senhor presidente, já que foi citada pelo vereador Eduardo, realmente o vereador Eduardo, logo no primeiro dia que foi pedido vista, acabamos conversando e eu fiquei na incumbência de falar com o jurídico do município para, de repente, trazer mais esclarecimento. E eu fui falar com o jurídico, né, e ele me botou a par, o vereador Eduardo, e achou que não era necessária a reunião, porque já tem uma lei federal que sobressai esse assunto que a gente está discutindo por hora aqui no momento. E a questão do decreto, ele me botou também, me falou também, me deixou a par, que sim, tem a possibilidade do decreto, como o senhor trouxe para nós, ao nosso conhecimento, que poderia ser um decreto, mas nada impediria
que tivesse uma lei municipal também. A gente entende, e aí na conversa com ele, ele também acabou me convencendo, e a gente sabe de todos os projetos de lei que a gente faz aqui no município, que a gente nunca subsai a lei federal, mas a gente pode adequar o nosso município à nossa realidade do município. Então, foi o que o Executivo tentou fazer. Então, tem uma lei federal que já garantia, né, para o município aplicar essa lei no município, mas, então, por entendimento do município e um pedido da promotoria, veio esse projeto de lei para nós aqui, por hora, apreciar, e com essa conversa com o jurídico, eu acabei me convencendo, né, que, então, não implicaria nada a gente votar um projeto de lei, mesmo entendendo também que o Executivo poderia fazer um decreto, mas essa lei municipal não se sobressai à lei federal, então não teria nenhuma implicância nesse sentido. Mas realmente o senhor conversou comigo, eu falei e o jurídico achou que não era necessário essa reunião, porque já tinha até passado pelas comissões aqui, né? Eu acredito que quando passou pelas comissões, então deveria ter sido mais debatido esse projeto, mas quando vem para a votação, está apto para a votação, porque já foi discutido nas comissões, e as comissões nos deram um parecer favorável de votar, e aí eu ia votar. Seria isso, vereador. Eu agradeço a questão de ordem e, por hora, eu só lamento pelo lapso dessa informação não chegar antes, né, dessa sessão ordinária nesse momento, né, tendo em vista que nós temos uma lei federal já que rege sobre essa questão, então apenas estamos criando mais uma lei, né, porque a lei federal ela sobressai a lei municipal. Eu não sou contra o projeto, eu só entendo que se ela já existe, nós só precisamos aplicar ela, na minha visão, e no entendimento que nós também pedimos para o Instituto que dá orientação para a Câmara, através do nosso assessor jurídico da Casa, e nessa informação veio que não precisava ser viável através de projeto, e sim por decreto. Era só essa a minha questão. Eu agradeço a contribuição, colega Eduardo, e realmente poderíamos debater ainda bastante essa lei, mas entendendo da importância e da relevância quando falamos em combate à prevenção, né, à corrupção, embora tenhamos uma lei federal e possamos aplicar sim a lei municipal, eu acho que não tem porquê, né, nós não votarmos esta lei. Nesse sentido, então, peço o teu entendimento para neste momento mantermos, tá, este projeto, esta lei, para votarmos nesta sessão, a fim de dar andamento. Mantenho a palavra à disposição, caso alguém queira falar sobre a lei. Boa noite, senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadora Maria, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, prefeito Gilson Becker, vice-prefeito Ângelo, em nome do presidente Marceli, um abraço, uma saudação, pessoal da FUBRA, pessoal do Heitor Álvaro Petri Sicredi também se faz presente, presidente Sicredi, enfim. A Lei 61, acho que foi o vereador Valdir que pediu a vista dele, né, na sessão que incumbia fazer essa vista, e a gente discutiu muito o artigo 8 dela, onde é que dava o Executivo o poder de escolher uma comissão, né, que fosse julgar alguma coisa fora do eixo, né. E a gente discutiu também com o jurídico da Câmara de Vereadores em reunião, para tirar essas dúvidas de como seria feita essa comissão, né, e nesse vai e vem de conversas, tanto do Luiz quanto minha, do Valdir, que estava presente também em algumas coisas com o doutor Felipe, a gente viu que nem o nosso amigo Eduardo falou, que seria mais uma lei que a gente estaria votando aqui, já que nós temos os órgãos de fiscalização como o Ministério Público e Polícia Civil, Ministério Público, a lei federal que nos ampara lá em cima, já teríamos como base, né, de investigação sobre esses poderes. Então, se discutiu essas 3 semanas praticamente sobre essa lei e viu que teria que ser um decreto do nosso prefeito Gilson Becker, mas enfim, eu acho que a gente poderia ter aprofundado um pouco mais a discussão, talvez, né? Eu acho que com todos os vereadores, porque causou muitas dúvidas no dia quando foi a votação, né? E o nosso amigo vereador Valpeda pediu as vistas do projeto. A gente conversou um pouco, mas eu acho que deveríamos ter aprofundado um pouco mais essa questão, para ver a questão da comissão, né? Que é isso que causou muitas dúvidas. As outras partes da lei, a gente leu várias vezes e entendeu que sim, que não teria problema nenhum, mas a parte da comissão ficou uma certa dúvida
com os demais colegas vereadores. Então, foi por isso que a gente estava debatendo ela durante essas semanas, tá bom? Muito obrigado, seria, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Lucas Patrick, mantenho a palavra à disposição dos demais. Quero ressaltar, colegas vereadores, que temos pareceres favoráveis de ambas as comissões. Tá? Outra questão, que este projeto, essa lei, entrou faz 21 dias atrás na casa. Né, tramitou dentro das comissões, teve parecer favorável. Na sessão seguinte teve pedido de vista, o vereador colega Peda. Se teve mais uma semana para avaliação, tirar dúvida dessa lei. Na sessão seguinte a gente ainda segurou o projeto, porque ainda tinha dúvidas, ou seja, esse projeto ele teve mais de 20 dias para ser tirado dúvidas. Né? Então a gente tem que fazer os trabalhos andar, e quem foi buscar suas dúvidas, tenho certeza que vai estar votando da maneira que entende necessário e justo. E, como eu falei, eu acho que é uma lei de extrema relevância, de um tema muito importante, né, dentro da nossa política, e que não tem, de nenhuma forma, como prejudicar alguma coisa que, nós aplicando essa lei no município, até porque já é uma lei federal. Então, nesse sentido, mantemos em votação. Como falei, os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto, e mantenho ainda a palavra à disposição, caso alguém queira fazer. Senhor presidente, agora uma saudação dentro do projeto, fora do pedido de questão de ordem, uma saudação ao prefeito Gilson Beck, uma saudação ao vice-prefeito Ângelo Hoff, uma saudação ao seu Vinícius, demais integrantes da FUBRA, e uma saudação também ao nosso jurídico da casa, e saudando ele os demais colaboradores deste Poder Legislativo. Uma saudação também aos que nos acompanham a sessão pelas nossas mídias sociais da Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu preciso me manifestar dentro do projeto agora, entendendo a suma importância do projeto. Em nenhum momento nós somos contra o que o projeto ele está explícito dentro do projeto. A nossa dúvida é que outros municípios estavam tomando a liberdade através do Executivo por decreto dentro dessa lei. E nós, conversando algumas questões mencionadas no que o vereador comentou, nós tínhamos uma palavra do vereador Luiz, que ele estaria conversando e nos passando essa orientação, né, provocando uma reunião, e eu acredito por questão da agenda lotada de todos nós, acabou não ocorrendo esta reunião sobre esse projeto, e eu me vi no dia desse debate entre nós, eu consultei o nosso assessor jurídico. E ele consultou o ILEGES, que é o que presta orientação e serviço para essa casa. E ele deu um parecer dentro desse projeto que seria desfavorável ao projeto, tendo em vista que existe o projeto de lei federal e também tendo em vista que poderia ser através de decreto. Então, eu só preciso deixar claro, eu sou favorável a essa lei, só pelos trâmites e pela palavra que nós teríamos uma conversa ainda mais, porque eu tinha solicitado, mas não vejo nenhum problema de votar o projeto, só preciso salientar que nós precisamos, com certeza, ainda conversar. Obrigado pela parte, vereador Eduardo. Realmente, nós conversamos sobre a situação de trazer, de repente, o jurídico para nos dar mais orientação, né? E realmente foi o que eu fiz, né? Eu acabei conversando com o jurídico, só que não aconteceu realmente a reunião pós isso, né? Então, o senhor entrou hoje na sessão aqui e o senhor não tinha esse conhecimento, e aí o senhor tem razão, que o senhor não foi falado sobre isso, mas, de repente, até por agenda de todos os vereadores, que é difícil reunir todos no meio da semana, só que ele me convenceu, né, eu me senti convencido dessa situação, mas, claro, essa reunião realmente não existiu, e por isso a sua dúvida no começo e a questão de ordem, que é super entendido. Seria isso, senhor. Seria isso, então, senhor presidente, e desde já o meu voto é favorável a esse projeto. Agradeço ao vereador Eduardo pela manifestação e mantenho ainda a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, então, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo projeto, projeto de lei número 073 de 2025, que autoriza a abertura de créditos suplementares e especial
no montante de R$ 694.627,34 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Martin, líder de governo. Saudação, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, diretoria da FUBRA, prefeito Gilson, vice-prefeito Anjo, pessoal do Sicredi, né, Heitor e Geraldo, também a pessoa do Dr. Marco Antônio, os nossos assessores, e prestigiando sempre a nossa sessão, o Rubilídio Tati, também fazendo uma saudação às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De uma forma bem rápida, senhor presidente, justificar aqui o projeto 073, ele abre um montante de R$ 694.627,34 de créditos suplementares especiais. Os créditos suplementares, ora propostos aqui, são recursos, né, acrescidos no orçamento já aprovado para este ano. E as despesas, né, necessárias aqui são para serviço de abastecimento de água da rede municipal, manutenção e melhorias da rede de ensino municipal, justificando aqui a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, e contratação de empresa para prestação de serviço de aplicação de simulados, fornecimento de materiais de estudo e consultoria aos professores municipais. Esses seriam os créditos suplementares e os créditos especiais. É um crédito adicional que não estava previsto no orçamento, por isso que ele se diz especial. Ele não estava especificado quando foi aprovado o orçamento, então por isso ele tem que passar por esta casa. E o recurso empregado, né, ele se refere à contratação de engenheiro, né, uma pessoa física, no projeto da nossa barragem aqui em linha Andréas. Então, justificando aqui estes recursos onde eles serão aplicados. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Martin pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Temos um projeto de lei legislativo número 003/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, que dispõe sobre a declaração do mês de maio como mês de conscientização sobre a pedofilia e abuso sexual infanto-juvenil e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição do vereador proponente deste projeto. Mais uma vez a saudação dos meus colegas vereadores, vereadora Maria de Fátima, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, agora com a presença do prefeito Gilson Beck, e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto legislativo, bem como o presidente dessa casa já leu, na verdade eu quero determinar que mês de maio seja o mês da conscientização sobre a pedofilia e abuso sexual infanto-juvenil. Vou ler um pouco aqui sobre o que diz o projeto, e depois eu quero falar mais nos assuntos pessoais, me aprofundar mais no projeto e da importância dele. Mas o que eu quero no mês de maio é promover campanhas educativas permanentes de conscientizações entre pais e professores e a comunidade em geral, da importância da prevenção e o combate aos crimes de pedofilia e enfatizando sempre a importância da denúncia. Criar e divulgar materiais e divulgar anúncios e de formas que incentivar a denúncia, especialmente o Disque 100, que é anônimo, as pessoas podem divulgar e que não vão ser identificadas, para que divulgue qualquer ato que esteja suspeito de abuso sexual, de pedofilia, que as pessoas denunciem, que a gente quer incentivar que denunciem para os órgãos competentes, que sendo denunciados, os órgãos vão investigar e, se for comprovado, vai ser aplicada as leis cabíveis. Também quero distribuir materiais de conscientização. Por que o mês de maio, senhores vereadores? O mês de maio é um mês que, especialmente 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. A gente fala de campanha de conscientização, às vezes a gente fica meio que repetitivo, mas a gente vê que
é um crime que tem aumentado bastante, e foi escolhido o mês de maio, não foi por acaso. Desde 1973, foi violentada e assassinada uma menina de 8 anos de idade, no Espírito Santo. Desde aquela época, daquela data, então foi começado um movimento, então para ter um mês, o dia 18 de conscientização, e eu quero fazer o mês todo aqui. Depois que eu disse no assunto pessoais, eu vou entrar mais em debate sobre esse assunto, para que as pessoas se sintam encorajadas de denunciar, que muitas vezes a denúncia não acontece, porque muitas vezes o criminoso, a pessoa que comete o abuso, mora dentro do mesmo lar que a criança, então acaba oprimindo a vítima e acaba que não acontecendo essa denúncia. Então, de antemão, peço o apoio dos colegas para a aprovação desse projeto, e depois, no assunto pessoais, eu quero entrar mais a profundo nesse projeto, e também o que me fez eu entrar com esse projeto aqui nessa casa na noite de hoje. Serei, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores, caso quiserem. Concedo a palavra ao vereador Eduardo Viana. Mais uma vez, uma saudação, senhor presidente. Agora uma saudação ao ex-prefeito Petri, que está acompanhando esta sessão, juntamente com o Geraldo, também já foi vereador desta casa. Eu quero me manifestar nesse projeto do meu colega vereador Luiz e parabenizar por esse projeto, porque eu entendo que ele é muito importante nós intensificar dentro do nosso município ações que possam prevenir essa situação trágica que é a pedofilia, do abuso, seja de criança ou adolescente. Infelizmente, nós temos números que acabam não vindo, né? Ele está muito oculto ainda por causa dessa repressão, mas quando nós, enquanto poder público, legislativo, executivo, conselho tutelar, unimos força nesta ação, dentro desse projeto, nós temos certeza que nós podemos estender a mão para quem está sofrendo. Eu, por um período, estive no conselho tutelar. Infelizmente, no meu período de 6 anos dentro do conselho, que era mandato de 3 anos, eu acompanhei em Veracruz 14 casos. E preciso dizer para os senhores que me chocou muito a minha vida pessoal, porque a gente, desses 14 casos que nós acompanhamos no conselho tutelar, infelizmente, era alguém da própria casa e da própria família. Então, isso é lamentável, e muitas vezes a rede, através de vizinhos, associação de bairros, a escola, a escolinha, a creche, nós, como agentes públicos, precisamos estar atentos. Quando nós tivermos uma desconfiança, nós precisamos procurar recurso, porque na grande maioria das vezes essas crianças, esses adolescentes não têm nem como se defender desses, nem dá para citar o nome. Então eu te parabenizo e quero me somar junto, meu voto é favorável nesse projeto, e nós precisamos ainda unir muita força para que isso não ocorra. Se nós pudéssemos trabalhar numa prevenção de conscientização, para que as crianças fiquem atentas a essa situação e possam, antes de acontecer, e infelizmente muitas vezes são bebês, não conseguem nem se comunicar, mas enquanto maiores pudessem já também eles denunciar. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais. Não havendo interesse, coloque então em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Peço a colaboração dos demais colegas vereadores para anteciparmos a votação da moção para a FUBRA. Tem alguns conselheiros aí, diretores que têm compromisso. Então, neste momento, nós passaremos de imediato à votação da moção congratulatória. Moção congratulatória número 002/2025, de autoria dos vereadores Christian Wagner, David Silas Petri, Maria de Fátima, Lucas Patrick, Eduardo Viana, Paulo Oliveira, Gelson Fernandes de Moura, Martin Niland, Luiz Carlos Souza, Valdir Ustman e Gilson Iser, requerendo que, após ouvido o douto plenário,
que a mesa deste Poder Legislativo consigne em ato uma moção congratulatória pelos 70 anos de atividades da AFUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, que ao longo de 7 décadas tem se destacado como uma entidade essencial no apoio aos produtores rurais, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento da economia local. Coloco a palavra à disposição dos vereadores autores da proposição. Concedo a palavra ao vereador Christian Wagner. Obrigado, presidente. Novamente, uma boa noite aos colegas vereadores, colega, vereadora. Uma saudação especial ao Robelírio, sempre presente nas nossas sessões, em nome do doutor Marco Antônio Iser, a nossa assessoria da casa. Saudar agora também o nosso presidente da FUBRA, Marcílio Drescher, vice-presidente Romeu Schneider, o secretário Marco Dornelles, tesoureiro Fabrício Murini e o nosso segundo tesoureiro, Benício Werner, sempre presidente da nossa AFUBRA, né? Uma pessoa que lutou muito para que essa instituição estivesse e crescesse tanto quanto cresce. Nosso colega também, ex-colega de Câmara, mas colega ainda sempre de sindicato e presidente do Conselho de Administração, Geraldo Bach, a Luciana, assessora de comunicação da FUBRA também, obrigado pela presença. Presidente do Sicredi, Heitor Petri, também hoje presidente do Conselho Fiscal da FUBRA, obrigado pela presença. O nosso prefeito Gilson, o vice-prefeito Ângelo, obrigado pelas presenças. É importante salientar, né, a importância dessa moção congratulatória pelos 70 anos de atividades da FUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, que ao longo das suas 7 décadas tem se destacado como uma entidade essencial no apoio aos produtores rurais, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento da economia local. Ela foi fundada em 1955 e tornou-se a referência nacional, atuando na defesa dos interesses dos produtores de tabaco, incentivando a diversificação agrícola e contribuindo significativamente para a economia rural. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a inovação, o crescimento do setor agrícola, a promoção da sustentabilidade e o bem-estar da comunidade rural. A FUBRA também é reconhecida como o maior sistema mutualista do Brasil, oferecendo uma rede de apoio que garante segurança e benefícios aos seus associados, além de promover iniciativas sociais e econômicas que fortalecem a agricultura familiar e a sustentabilidade. Entre as muitas iniciativas da FUBRA, destaca-se o Projeto Verde é Vida, que busca promover práticas ambientais sustentáveis, e o Projeto de Recolhimento de Óleo Saturado, que contribui para a preservação ambiental e para o desenvolvimento das soluções ecológicas no meio rural. Outro ponto relevante é a Expoagro FUBRA. Estivemos aí na semana passada na grande feira voltada à agricultura familiar, e dentro, né, do Estado e dentro do Brasil era conhecido como a maior feira voltada à agricultura familiar. Em sua 23ª edição, a Expoagro teve, nos seus 4 dias de feira, mais de 188 mil visitantes, mais de 385 milhões em negócios e, como sempre, o destaque, o pavilhão da agricultura familiar, que comercializou acima de 2 milhões em produtos da nossa agricultura familiar, das nossas agroindústrias, sendo que o município de Veracruz teve 14 agroindústrias participando da feira, entre estas 13 agroindústrias e uma de plantas, representando o município e também embelezando a feira, o espaço do pavilhão da agricultura familiar. Então fica aqui, em nome dos colegas vereadores e vereadora, o nosso respeito e reconhecimento por esta entidade tão importante para a economia regional e para o fortalecimento da nossa agricultura familiar. Obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Christian pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, quero então me somar às palavras do nosso colega Christian, parabenizar, dizer que para nós, como Câmara de Vereadores, é um compromisso que temos de reconhecer, né, o trabalho da FUBRA, a história da FUBRA na nossa região, por todo o trabalho prestado, ações que foram muito bem destacadas pelo meu colega.
Um destaque ainda sempre que especial à nossa Grande Expo Agro, que foi um grande sucesso, onde tivemos presente em algumas oportunidades também. Aqui também destacar o trabalho dessas assessoras que, neste primeiro ano, conciliaram junto com as gurias do Executivo para também estar lá representando o nosso município, falando, divulgando as ações, né, as coisas legais do nosso município, né, Josi? Parabenizar e agradecer por vocês também terem prestado esse trabalho lá dentro da Expo Agro. E parabenizar a todos que passaram e estão na FUBRA, né? Porque a gente sabe que 70 anos são diversas mãos que proporcionaram tudo isso, né? Em nome do seu Benício, que acho que é um dos que tem uma história mais antiga dentro da FUBRA, todos que por ali passaram e deram essa contribuição. Dizer que para nós a FUBRA é uma grande referência. Sou suspeito de falar porque fui associado quando ainda plantávamos fumo, né, Heitor Petri? E por lá seguramos a bronca por muito tempo. Hoje não plantamos mais fumo, mas sabemos da importância que é a representatividade da FUBRA para nossos fumicultores. E hoje também, né, a FUBRA que é a grande representante da agricultura familiar, mas também agora do agronegócio, né, através da sua unidade de grãos, uma grande unidade que tem se tornado uma grande referência para os nossos produtores, né. Tenho certeza que estão prestando um belo trabalho e nossos produtores estão muito contentes por mais essa parceria que a FUBRA tem proporcionado. Então, parabéns, em nome hoje do presidente Marcílio Drescher, a todos, né, que de alguma forma contribuíram nessa história de 70 anos, 7 décadas, né, de a FUBRA frente a toda a nossa região. Sendo isto, então, coloco em votação a moção congratulatória. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Eu convido neste momento o senhor Marcílio Drescher para, em nome da FUBRA, receber o certificado de moção congratulatória das mãos de todos os vereadores proponentes e, após, fazer o uso da palavra. Vamos todos? Nós vamos fazer um registro com o presidente Marcílio, e em seguida a gente convida todos os demais diretores da FUBRA para também participar de um registro.
Quero, nesse momento, em nome dos colegas, vice-presidente Romeu Schneider, do secretário Marco Dornelles, do tesoureiro Fabrício e do segundo tesoureiro Vinícius, também do presidente do conselho, Geraldo Bach, do conselheiro fiscal Heitor Petri, também da nossa colega Luciane. Quero saudar o presidente Silas, a sua mesa, os demais edis, proponentes, Christian, por essa menção honrosa, nobre vereadora, a vocês, presidente Gilson, prefeito Gilson, retifico, vice-prefeito Ângelo, demais que nos acompanham. É um momento de emoção neste momento, receber em nome de uma entidade que completa 70 anos essa honraria por parte da legislatura aqui de Veracruz, um município que certamente trilhou também junto os 70 anos desta linda história, porque foram daqui da região os pioneiros de vários municípios que, pelas suas dificuldades, nos anos 50, forçadamente procuraram aderir e pensar em algo, se organizar numa forma ou de outra que pudesse somar forças. As dificuldades eram tantas naqueles tempos, quando não existiam organizações maiores que os defendessem, nem sequer sindicatos da categoria, para poder representá-los junto ao setor, que era o setor fumageiro, e centenas e milhares de produtores naquele tempo já viviam predominantemente dessa cultura. As dificuldades fizessem com que todos acorressem ao chamamento de alguns idealizadores, que poderemos citar, presidida naquela época pelo comerciante Harry Antônio Werner, morador de Formosa, naquele tempo ainda era município de Santa Cruz, e demais lideranças da sua comunidade, como padre, professores, que começaram a discutir quais seriam os caminhos que poderiam ser viáveis e úteis para organizar e defender e proteger este setor tão sofrido. Cabe um momento que a história destaca que naquele tempo, quando Harry Antônio Werner tinha um comércio, um produtor foi atingido por granizo, perdeu toda a sua safra e chegou a esse comércio pedindo um prazo para a próxima safra, para as suas compras, as suas necessidades, porque não teria dinheiro para pagar os seus mantimentos para a sua família, porque toda a safra de tabaco estava perdida. Eu acho que é um momento comovente quando isso acontece. Isso talvez ajudou a sensibilizar ainda mais esse líder, que foi o primeiro presidente fundador naquele momento, entre outros tantos, porque se cabe lembrar que na década de 50, a história nos conta que muitos fumicultores plantavam a safra, colhiam, entregaram a sua safra e sequer sabiam em quanto tempo, e às vezes demorava meses para receber o pagamento do seu tabaco. Não era uma cadeia tão organizada, tão fiel como hoje. E por isso surgiu esta entidade, que inicialmente teve uma dimensão de representação apenas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o propósito maior era a busca de defesa desses produtores, principalmente na segurança contra o sinistro de granizo, que era o maior adversário destes produtores. Porém, depois de fundada a entidade, em 21 de março de 1955, os líderes, os dirigentes começaram a procura de seguradoras, junto também com a parceria do governo do Estado, que se esforçou nesse sentido de procurar dar apoio. Nenhuma seguradora aderiu, nenhuma seguradora aceitou um convênio. Por quê? Todos os senhores sabem,
o quanto é alto o risco de um seguro agrícola, de qualquer cultura. E tabaco mais ainda porque está exposto ao léu em todo o dia. Diante disso surgiu uma ideia brilhante, que é de unir ainda mais a categoria, de criar um sistema mútuo, que é um por todos e todos por um. Ou seja, se cria um caixa, onde cada um contribui com X valor para formar um fundo, e este fundo serviria para ajudar os produtores sinistrados por granizo. Isso foi feito assim. Conta também a história que nos primeiros momentos esse caixa sempre foi deficitário, porque uma vez a região atingida, a grande maioria dos produtores associados que aderiam ao sistema eram atingidos. E nesse momento, por várias vezes, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, na época, apoiava, suplementando este recurso. E assim sobreviveu o sistema mútuo. Na sequência, os produtores de Santa Catarina e do Paraná, vendo que era um sistema mais seguro para plantar esta cultura do tabaco, também queriam algo semelhante. E eu sempre digo, foram felizes e não criaram uma entidade paralela ou mais uma com sua área própria, e sim se juntar. Desta forma, reforçaram e criaram uma entidade maior, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, com abrangência nacional. Porém, claro que nós atuamos nos 3 estados do Sul, onde se cultiva tabaco, porque nos demais estados, dificilmente esse sinistro de granizo acontece, e o principal motivo de ser associado, então, sempre foi e continua sendo a segurança do produtor de tabaco, sistema mútuo. Cabe dizer que ainda hoje temos em torno de 80% a 85% dos produtores de tabaco dos 3 estados do Sul são filiados e fazem o seu seguro ano após ano. Algumas regiões, às vezes, um pouco menos, quando o granizo não é tão pontual, mas o granizo também tem uma história que ele migra, às vezes, de região para região. Às vezes se acentua no Paraná, menos no Rio Grande do Sul, outro ano inverte, enfim, nunca dá para saber e orçar exatamente o que vai acontecer quando se trata de granizo. Então, este, em resumo, é a história da fundação desta entidade, que gradativamente, passo após passo, foi crescendo. Aqui foi dito nesse momento, Silas, que o nosso colega Benício é um dos mais antigos que podem contar essa história. Sim, o seu Benício tinha 7 anos de idade quando a entidade foi fundada, foi criada. Ele acompanhou desde a sua infância tudo o que ele pôde observar dentro do seu lar junto com os seus pais. Cabe aqui ressaltar que temos Romeu Schneider, que já completou bodas de ouro há poucos dias, como colaborador da entidade. E logo mais, Benício Antônio Verno vai completar também bodas de ouro como colaborador. São cinquentenários da nossa FUBRA. Então, eles têm na garupa muita história, muita colaboração, muito empenho daquilo que se construiu gradativamente. Após vários presidentes, várias gestões que chegasse aqui, uma consecutiva da outra, foram edificando, consolidando a confiança, a solidez, e chegamos aqui, Christian, onde estamos hoje, que você mencionou alguns dos fatos e atos que se fazem através desta entidade. Então, nós, que somos mais recentes, como eu, tenho aqui o grande dever, junto com os meus colegas, de levar avante esta seriedade, essa honestidade, para que ela sempre seja sólida, confiável, como está sendo até aqui. Nossas congratulações em nome de todos e principalmente de nossos associados que ajudaram também a trilhar essa trajetória. Sem os associados não teríamos a FUBRA. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela dedicatória.
Agradeço ao presidente Marcílio pela manifestação e eu quero, nesse momento, fazer uma quebra de protocolo e disponibilizar a palavra ao nosso prefeito Gilson Becker também, na oportunidade, para que possa deixar aí uma mensagem para a instituição, a FUBRA. Aproveitar que o degrau já está aqui. Uma boa noite a todos. Uma saudação ao vereador Silas, presidente dessa casa, em seu nome a todos os demais vereadores, vereadora. Saudação ao presidente Marcílio, em seu nome a toda a diretoria, os conselheiros da FUBRA que aqui estão. Saudação ao vice-prefeito Ângelo, seu Tati, em nome do Dr. Marco. Saudação a todos os assessores dessa casa. E agradecer pelo convite, pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa o vereador Christian, juntamente com todos os demais, da moção congratulatória, muito justa e merecida, né, para a FUBRA, com todo esse trabalho que exerce no dia a dia. Já tão bem relatado aqui também pelo presidente, pelos vereadores, a importância que tem dentro da cultura do tabaco, a FUBRA como uma entidade de estar trazendo e proporcionando a segurança, principalmente do seguro mutualista, além de todas as demais atuações em defesa da cadeia produtiva, de todas as mobilizações que são realizadas através da FUBRA como entidade representativa nas mais diversas esferas e com todo este trabalho contra a cultura do tabaco que vem ocorrendo, principalmente nos últimos anos, e que se faz muito importante com que entidades como a FUBRA estejam muito bem organizadas, fortalecidas e mobilizando tanto os produtores quanto também estando ao lado das demais entidades, como o Sinditabaco, como as empresas produtoras, a Bifumo, enfim, a Ampro Tabaco também por parte dos municípios, criada agora nos últimos anos, para estar somando esforços, tanto no setor produtivo, na cadeia produtiva, quanto também da participação, e aqui já trazendo, né, também aos vereadores, logo em breve deverão ser intensificadas as tratativas a nível regional novamente, tendo em vista a COP no final do ano, e a participação dentro da Amplo Tabaco, ela vai ser também, e já vinha ocorrendo, extensiva, não somente aos prefeitos, mas também aos vereadores. Deve-se iniciar um trabalho novamente também através da Assembleia Legislativa e pretendemos, em conjunto, trabalhar esses momentos, essas mobilizações, de estar levando e demonstrando a importância que tem a cultura do tabaco, na nossa região principalmente, mas para quase 500 municípios produtores hoje, nos 3 estados do Sul, na Bahia, no Brasil como um todo. São mais de 130 mil famílias produtoras, e nós aqui temos esse conhecimento da importância que tem o tabaco dentro do nosso município, a importância para o município, para os produtores, mas é fundamental se levar isso, que quando chega lá em Brasília, que é onde que se leva as definições do posicionamento por parte do governo federal, o conhecimento é muito pouco e a mobilização, a pressão por parte, né, das ONGs, das organizações contrárias ao tabaco são muito grandes, são muito forte a pressão, é muito forte a pressão e faz, então, fundamental com que se tenha, por parte da cadeia produtiva do tabaco, toda essa organização, essa mobilização, para estar evitando com que aumente ainda mais as restrições a esta cultura que gera tantas riquezas aqui para a nossa região e para todos os municípios envolvidos, principalmente os produtores, são pequenas propriedades, 12 hectares em média, e que, ao contrário do que pregam, são propriedades diversificadas, que na média não dá 30% que é plantar o tabaco nessas propriedades. O restante, energia renovável, diversificação de cultura, produção de alimentos, enfim, são propriedades bem organizadas em cima da cultura do tabaco, que, ao mesmo tempo, não tem uma outra cultura que gere esse valor por hectare de renda adquirida através da cultura do tabaco. Então, só dando uma entrada nesta questão de mais um ponto muito importante, que também sempre é liderado pela FUBRA, parabenizar pelo trabalho a todos os envolvidos, alguns cinquentenários, outros
mais recentes, mas de uma forma coletiva, em nome de vocês, levar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, né, também como municípios produtores, como produtores, que também sou produtor de tabaco, né, e a gente acompanha toda esta história e toda essa representatividade que a FUBRA tem neste meio, sempre batalhando, estando ao lado dos produtores no dia a dia, ano a ano, com dificuldade, com menos dificuldade, mas está ali sempre a segurança, né, do seguro, se for necessário, e assim como as outras diversas lutas que são realizadas. Então, mais uma vez, parabéns à FUBRA pelos 70 anos, parabéns aos vereadores pela iniciativa de estar prestando esta bela homenagem a essa entidade de uma forma tão merecida. Muito obrigado. Agradecemos, então, a manifestação do nosso prefeito e reforço mais uma vez a alegria de nós termos todos vocês aqui presentes para receber. Acho que, com exceção do seu Carlos Joel, está toda a diretoria presente, né? E para nós é motivo de grande orgulho termos todos vocês aqui presentes. Damos, então, andamento à nossa sessão de hoje. Passaremos de imediato para a votação das indicações e pedido de providência. A primeira indicação a ser votada é a indicação número 035 de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade da alteração da Lei Complementar número 002/2006, artigo 40, parágrafo 2º, referente à classificação do quilômetro 109 da RSC 287. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Boa noite a todos já saudados aqui nessa noite. Senhor presidente, a gente fez esse pedido já olhando para o futuro de Veracruz, já que nós temos uma parte que ainda se consta como rural. E a gente sabe que o investimento ele é menor nisso, e as outras etapas que se vão de uma parte para outra, elas já estão como urbana. Então a gente fez um levantamento de algumas empresas, conversou, isso facilita nossos pedidos da RGE, né, ou SACIR, enfim, que estão naqueles domínios, para as empresas que virão para Veracruz ainda, né? Então as empresas que vão sofrer talvez com isso, né, às vezes nos pedidos de reforma, de melhorias, a gente já vai estar se antecipando a isso, né? A gente vai com certeza estar estudando com o executivo do município daqui em diante, essa parceria nossa das empresas e futuramente com a RGE, para encaminhar esses projetos, né, via Estado também, para nos facilitar a vida de todas as empresas e com certeza gerando mais emprego e renda para Veracruz. Serei isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Lucas pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 036/2025, de autoria do vereador Eduardo Vanilson Martins Viana, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal solicitando o estudo para a permissão de conversão à direita com atenção em todas as sinaleiras, mas preferencialmente nas sinaleiras de 3 tempos. Coloco a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Uma saudação novamente ao senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas já saudadas nessa sessão. Eu me manifesto nessa indicação, nós temos acompanhado nos últimos dias, principalmente nos horários de pico, no município de Veracruz, porque a nossa história já não é pequena, e sim já somos um município de médio e grande porte, já podemos assim dizer, e a nossa mobilidade urbana, muitas vezes, em certos horários, a gente tem algumas dificuldades. E essas dificuldades são nessas sinaleiras, principalmente nessa quadra curta entre a rodoviária e o Banco do Brasil, tendo em vista que nos horários de pico ela quase que acaba trancando essa rodovia. Esse acesso às demais ruas
dando uma dificuldade para os... Grande abraço. Dando uma dificuldade para os motoristas que ali transitam neste local. E com isso, então, tendo a via da direita liberada, como os demais municípios, a gente tem acompanhado principalmente Santa Cruz, município de grande porte, isso vai dar mobilidade para nós motoristas, os motoristas aqui no município de Veracruz. Então essa é uma indicação para que nós possamos desafogar o nosso trânsito, principalmente nesses horários de pico, dando a oportunidade, claro que com a devida sinalização, como tem nos demais municípios, sinalizando à direita com cuidado, isso faz com que o tráfego fique mais leve. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Eduardo Viana pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próxima indicação, indicação número 037/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de instalação de uma sinaleira para pedestres no cruzamento da rua Jacob Doern, Jacob Schneider, Martim Francisco e Avenida Nestor Frederico Ren, mais especificamente na esquina da Escola Particular Instituto Sinodal Imigrante. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Vou me manifestar rapidamente sobre essa indicação. Essa indicação é um pedido dos pais de alunos que estudam no IME, ali o nosso Sinodal Imigrante, nosso carinhosamente chamado por IME. E é um desafio para o nosso departamento de trânsito fazer um estudo da possibilidade de uma sinaleira para pedestre. Ali nos movimentos, na hora de pico, que é na hora de largada, de meio-dia, tardinha e de manhã, a hora que vem, acaba tendo um movimento muito grande de alunos e aquela sinaleira ali é um pouco... É bem complicado, mas quem vem do lado do cemitério municipal, quem vai pegar Martim Francisco ali, né, é bem complicado. Fica aquela faixa de segurança que vai do IME para o centro de especialidade, fica meio um ponto meio cego. E os pais têm essa preocupação e me procuraram para a gente ver a possibilidade, junto ao Departamento de Trânsito, então, para que se tenha uma sinaleira de pedestre. Sabemos que o município de Veracruz acaba crescendo e está crescendo bastante, e o movimento cresce junto também. Então, precisamos pensar na segurança, então, das pessoas, e a sugestão dos pais seria uma sinaleira de pedestre naquela localidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 016/2025, de autoria do vereador Gelson Moura, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Obras, realize a reforma da galeria de esgoto localizado na rua João Arthur de Assis, em frente à residência número 109, bairro Boa Vista. Coloco a palavra à disposição do vereador autor do pedido. Não havendo interesse, mantenho a palavra à disposição dos demais vereadores. Desta forma, coloco então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 018/2025, de autoria do vereador Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a construção de um abrigo de passageiro na quadra lateral à escola Elemar Croce. Coloco a palavra à disposição do vereador autor da indicação, do pedido. Não havendo interesse, coloco então em votação o pedido. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Próximo e último pedido, pedido de providência número 019/2025, de autoria do vereador Lucas Patrick dos Santos Gonçalves, propondo que, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que, através da secretaria competente, realize a melhoria e limpeza da praça e da quadra de areia no bairro Boa Vista. Coloco a palavra à disposição do vereador autor.
Não havendo interesse, coloque então em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por todos. Seriam esses, então, os projetos, pedido de providência e indicação. E passaremos de imediato, então, aos assuntos pessoais, onde o primeiro vereador inscrito, o vereador Luiz Carlos Souza. Mais uma vez, uma saudação, senhor presidente, meus nobres colegas vereadoras, vereadora, o público que se faz presente, e assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer pela aprovação do meu projeto de lei antes dos meus colegas vereadores, por unanimidade foi aprovado. Então, subo nessa tribuna de hoje para falar sobre um tema de extrema importância, que é a conscientização sobre a pedofilia e o combate ao abuso infantil. Que um tema que não pode ser ignorado e nem silenciado, que exige de nós, representantes do povo, uma postura firme e comprometida ao combate à pedofilia, ao abuso sexual. Senhores vereadores, eu tive dia 10 de março, eu tive em Porto Alegre, no lançamento da Frente Parlamentar em Combate à Pedofilia, organizado e montado pela deputada Adriana Lara, onde a gente foi muito importante, a gente manteve contato, a gente quer fazer uma rede de proteção no Rio Grande do Sul para combater esse crime que vem crescendo cada vez mais no nosso redor. Infelizmente, esse é um problema que não está distante de nós, não acontece apenas nos grandes centros, mas acontece muito perto de nós e tem acontecido cada vez mais, com frequência, casos de abuso infantil. Muitas vezes cometido por pessoas que deveriam proteger, mas, ao contrário, destrói a inocência e a dignidade das crianças. Um caso que aconteceu aqui em redor, a gente foi no grande centro de Porto Alegre, mas a gente não pode deixar de citar os casos que acontecem aqui. Foi o caso da menina no Rincão da Serra, o caso no Bom Jesus, que vinha essa menina sofrendo abuso diariamente por muito tempo, e não havia denúncia, né, porque a pessoa que abusava convivia com ela dentro do seu lar. Ontem à noite, com mais um caso em Pantano Grande, cidade pequena aqui, vizinha nossa também, um caso de uma criança de 4 anos de idade, onde foi violentada por um homem de 52 anos de idade, e esse sim já tinha antecedentes criminais e acabou cometendo o crime de novo. E Bárbaro Burgente, nossos colegas vereadores. A gente vê esses casos citados, mas na realidade, pelas estatísticas dos órgãos de segurança, só 10% dos casos são denunciados. Então a gente vê isso nas redes sociais e publicando nos meios policiais, e a gente fica indignado com a situação, cada caso é mais um caso, e isso é um montante muito pequeno dos casos que acontecem ainda. Então a gente precisa, sim, diariamente, fazer campanha de prevenção e encorajar a vítima a denunciar, porque muitas vezes essa vítima é oprimida dentro do seu lar e não se sente encorajada a denunciar. E nosso papel como representante público, representante do povo, é criar campanhas e cada vez mais incentivar essa denúncia, e quando essa denúncia acontecer, cobrar dos órgãos que acolham essa criança para que ela não se sinta só. Então, vamos sim trabalhar muito forte esse meu mandato contra e combater a pedofilia e o abuso infantil. Vou colocar o meu gabinete à disposição. Se com essa campanha a gente conseguir encorajar que as vítimas denunciem, a gente vai estar fazendo um grande papel, porque um dos maiores problemas do abuso e da pedofilia é a denúncia. A gente vê casos que passam anos a criança sendo abusada e a denúncia não acontece, por muitas vezes ser oprimida por seu agressor que convive dentro do seu lar. Então a gente vai trabalhar um trabalho muito forte esse meu mandato. Em cima eu vou deixar o meu gabinete à disposição também, para quando eu ver algum caso de denúncia,
e a vítima não saber como fazer, a gente vai conduzir, então, para os órgãos competentes para que tomem as devidas providências. Queremos fazer uma campanha muito forte nos nossos colégios, porque entendemos que muitas dessas crianças convivem muito tempo e o maior tempo que tem é dentro dos colégios, dentro das escolas. Então, queremos também trazer profissionais que passem orientações para esse professor, para que identifique quando uma criança por hora for abusada ou ter suspeita de abuso, consegue identificar e encaminhar essa criança, então, para que ela faça a denúncia. Vamos fazer um trabalho forte também divulgando o Disque 100, onde é que as pessoas podem denunciar e que não vão ser, no primeiro momento, não vão ser identificadas. Tem o Disque 100, tem o Disque 181 também, que é anônimo. Vamos trabalhar forte para que a gente consiga dar um amparo para essas vítimas e que a gente possa diminuir, ou quem sabe lá o nosso sonho é terminar com esse abuso infantil, porque nosso papel como vereador, nos casos que têm acontecido ao redor de nós, se a gente não conseguir fazer nada nesse sentido, não vale a pena. Não vale a pena. A gente, todo mundo aqui, quase todo mundo é pai, tem família ou tem parente, e a gente se choca quando vê quando vem a notícia, e quando vem a notícia porque já aconteceu, na verdade. Que a gente tem que trabalhar a prevenção. A gente esteve em Porto Alegre, eu e a assessora Silvia lá, foi muito proveitoso, que a gente podia ouvir ambas as partes, tanto o Ministério Público, Educação, o pessoal da Segurança Pública, e o que mais, tudo isso foi muito importante. Mas também tivemos que ouvir os peritos, e quando o perito é chamado, porque tudo já aconteceu. Não poderíamos deixar em vão essa iniciativa, por isso, então, vamos entrar com uma campanha muito forte. E o mês de maio vamos promover o lançamento de uma campanha muito forte, mas que não vai durar só o mês de maio, vai ser em todo o nosso mandato. Mas o mês de maio, sim, vai ser marcado pelo lançamento. Vou convidar todos os vereadores aqui presentes para fazer parte desse lançamento. Quem sabe com a nossa união e com a união dos órgãos públicos, a gente pode, sim, terminar com esse abuso, e esse abuso e o combate à pedofilia das nossas crianças e adolescentes aqui no nosso município. Quem sabe podemos incentivar outros municípios também a ter essa iniciativa e que possa fazer também, tomar alguma atitude ou algumas campanhas de conscientização que possa ser de relevância e que, sim, o importante é proteger a vítima e a criança que, às vezes, muitas vezes se sente amparado. E, por isso, eu agradeço a vocês, novos colegas vereadores, por ter apoiado esse projeto. Conto com a parceria, todos vão ser bem-vindos para contribuir, para que a gente faça em maio, então, um lançamento muito forte desse combate à pedofilia. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. E sendo ele o único vereador inscrito nos assuntos pessoais, este é o último ato desta sessão. Agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 7 de abril de 2025, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária.